Olá, eu sou Elton Laude e começa agora mais um Politicando, que toda semana traz alguns pontos e contrapontos do meio político. Quer saber o que está dando o que falar nos bastidores? Fique comigo. Antes de começar, clique aqui embaixo e inscreva-se. Isso ajuda muito a fortalecer nosso canal e nos motiva cada vez mais a produzir conteúdos relevantes, sempre com seriedade e profissionalismo. Enquanto a política local segue sem muitas movimentações nos bastidores, seguimos falando da esfera nacional. O assunto de hoje é o polêmico orçamento da União para este ano, que deveria ter sido definido ainda em 2020, mas teve a tramitação adiada por conta de diversos impasses que não cessaram nem mesmo após a aprovação pelo Congresso Nacional. Para começar, vale citar que o adiamento foi ocasionado por uma série de disputas políticas que resultaram na obstrução de votações que atrasaram a aprovação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, instrumento que embasa a formação da LOA, Lei Orçamentária Anual. O principal conflito foi em torno da disputa pela formação da comissão mista que avaliaria o tema. Mesmo que isso tenha feito com que pela primeira vez na história o país virasse um ano sem as estimativas de receitas e a fixação de gastos da União, o que por sua vez limita a aplicação dos recursos, comprometendo toda uma cadeia federativa que inclui a própria União, estados e municípios, essa não é a principal polêmica acerca do projeto aprovado no dia 25 de março. Com diversas emendas, o orçamento de 2021 tem sido alvo de inúmeras críticas por parte de parlamentares, economistas e de membros do próprio governo federal, pelos quais é considerado impraticável e vem sendo chamado de peça de ficção. Nesta lista se incluem o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, e alguns membros da Secretaria do Tesouro Nacional. Para resumir o tema e suas implicações diretas e indiretas, é possível citar dois principais pontos que podem trazer muitos problemas ao presidente Jair Bolsonaro, sem partido, e tem até o dia 22 deste mês como data limite para sancionar a referida Lei Orçamentária Anual. Mas antes de dar a canetada necessária, mais uma vez tem se visto acuado entre a cruz e a espada. Contra o capitão, de um lado pesa o alto risco de enquadramento na Lei 1079, a Lei de Crimes de Responsabilidade, o que pode desencadear em um processo de impeachment. Isso pelo fato de que o orçamento 2021, como está, diz respeito a algumas regras invioláveis, como o cumprimento das despesas obrigatórias, que não podem ser canceladas, adiadas e nem mesmo contingenciadas. Na lista de prioridades consideradas intocáveis pela legislação vigente, inclusive pela Constituição Federal, entram, por exemplo, o pagamento de salários, aposentadorias e outros benefícios, transferências de recursos para estados e municípios pelo FPE, Fundo de Participação dos Estados, e pelo FPM, Fundo de Participação dos Municípios, além dos gastos com a dívida pública. No centro da polêmica está o remanejamento de parte dos recursos que estavam previstos para esses pagamentos para o incremento de emendas parlamentares, que, como todos sabem, consistem em meros instrumentos de propaganda política para deputados federais e senadores, que se valem da disponibilidade de recursos para agradar suas bases eleitorais visando apoio nas urnas. Para se ter uma ideia do nível do absurdo, o texto aprovado pelo Congresso Nacional transferiu 26,46 bilhões de reais das despesas obrigatórias para reforçar as emendas, incluindo 23,5 bilhões de reais que originalmente estavam vinculados ao pagamento de benefícios previdenciários, abono salarial e seguro-desemprego. Parece piada, mas não é para rir, é para chorar. Antes de continuar, vale um adendo acerca de uma notícia publicada nesta terça-feira em toda a imprensa. A suspensão do concurso público que visava a contratação de mais de 200 mil trabalhadores para a realização do Censo Demográfico 2021, anunciado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Para quem está se perguntando o que isso tem a ver com o tema, eu explico. O anúncio foi feito justamente em decorrência das alterações no orçamento da União, que ao mesmo tempo em que aumentou em 26,46 bilhões de reais os recursos para emendas, reduziu de 2 bilhões de reais para apenas 71 milhões a verba para a realização do recenseamento. E é fundamental para a definição de políticas públicas condizentes com a realidade de cada município. Como era de se esperar, essa não é uma preocupação da classe política. Dito isso, retomemos o assunto a partir do segundo ponto que pesa contra Bolsonaro. Na prática, se o orçamento 2021 for sancionado como está, vai faltar dinheiro para cumprir com todas as obrigações. Porém, se for coerente decidir vetar os pontos que podem comprometer a execução, como sugere o ministro Paulo Guedes, o presidente intensifica o desgaste junto ao Poder Legislativo, do qual pode sofrer retaliação. Para não cometer crime de responsabilidade nem desagradar os parlamentares que serão úteis em sua campanha de reeleição, ele teria que cortar as chamadas despesas discricionárias, que geralmente são utilizadas para investimentos em diversas áreas. Segundo técnicos do Tesouro Nacional, na versão atual, o orçamento 2021 exige corte superior a 36 bilhões dos 92 bilhões de reais previstos para este fim. Esse é mais um dilema com o qual Bolsonaro terá que conviver nos próximos dias, visto que reduzir investimentos em um ano que antecede a eleição presidencial não parece ser uma boa solução, principalmente pelo fato de que, mesmo sem alteração, os referidos 92 bilhões já representam os gastos livres mais baixos desde 2008, segundo dados do próprio Tesouro Nacional. Por hoje eu fico por aqui. Continue ligado em nossas plataformas digitais e antes de sair deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com os amigos. Ainda não é inscrito em nosso canal? Clique aqui embaixo e não se esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre novas publicações. Até a próxima, um abraço!